Valdete, conta pra gente, né? Com certeza você já acompanhou alguma história de superação, né? Dentro de uma comunidade, alguma história que te marcou. Tem uma história assim que nesses anos que você tem trabalhado com comunidades, alguma história de superação em que você lembra com alegria? Conta aqui pra gente. Sim, eu lembro da segunda mulher que eu e meu marido nós encaminhamos para uma comunidade terapêutica e nós achávamos que ela não iria, né? Ela me encontrou e falou assim: olha, eu quero ir para o lugar, né, onde você ficou, lá onde você está trabalhando. Aí eu falei, eu até fiquei assim tão fácil, né? E aí eu falei assim, quer mesmo? Ela falou, quero. E depois, então tá certo, a gente se encontra às 7 horas, né? Mas eu não crendo naquela palavra. E aí eu passei pela casa, e principalmente que ela disse assim para mim, olha, mas não conta para minha família. Deixa para te contar quando eu já estiver lá. E aí mesmo que me deixou, né, na dúvida se realmente ela iria. E quando eu passei pela porta da casa dela, ela falou, aí eu não vi ninguém, né? Mas eu sempre ia olhando para trás para saber se ela estava vindo. E quando chegou assim no final da rua, eu olhei para trás, ela vinha andando com muita pressa, né? Com a mochila nas costas, e eu falei assim, dei aquele grito, Senhor, lá vai, veio, né? E aí ela foi comigo e essa mulher permaneceu. E fazem 8 anos que essa mulher ela está em sobriedade. Então, assim, a decisão dela, a postura dela, ministrou muito na minha vida. Eu falei, meu Deus, né? E essa mulher é uma mulher que era viciada. Estava no uso abusivo, né? Estava no uso abusivo do crack. E ela estava... E ela te pediu, eu quero. Eu quero. Sabe, ela estava completamente embriagada e sob efeito. Meu Deus. E por isso eu não acreditei, né? E eu falei assim, meu Deus, mas... Casada, com filhos? Não. Filhos, com né? Filhos. Tem 2 filhas. E aí decidiu pediu socorro, sim, me ajuda, me tira desse lugar. Foi. E até hoje essa mulher permanece no Senhor. Que lindo, meu Deus. Glória a Deus. E assim, da mesma forma que existem situações, existem também aquelas que desistem, né, Valdete? Sim. Porque eu vejo assim, você se dedica, às vezes aquela mulher tá ali na comunidade comunidade terapêutica já, há 3 meses, tá bem, tá sóbria, e ela foge, ou ela diz que não quer mais. Justamente, tipo assim, amanhece o dia super bem, 6 horas da manhã, mas quando dá 10 horas, já quer ir embora, né? E isso nos... E quando essa mulher que tá ali com você, né, nessa comunidade terapêutica, e ela decide ir embora, ela vai? Vai porque o acolhimento ele é voluntário. Né? Não trabalhamos com acolhimento não voluntário. Então, aquela ideia de muros altos, cerca elétrica. Não. Quando tem, a não ser mesmo para a proteção delas mesmas, né? De gente de fora, né? não que ela... que se torne, não que seja uma casa, um cárcere. Né? Como muitas delas já fizeram acolhimento, mas quando se deparam com o muro, acham assim, eu não vou ficar aqui porque aqui é uma prisão. Não entendendo que a prisão, ela está aprisionada na mente. Aqui dentro. Né? E no coração, então assim, fazendo uso, está aprisionada a um uso abusivo de uma substância. Que está aprisionando elas há 5, 10, 15 anos. Às vezes o ambiente, os muros altos, as cercas, assusta, né? Eu estou numa prisão. Mas né? E elas precisam, muito legal você pontuar isso, né? Que a prisão, ela não é externa, ela é interna. E elas precisam entender, sim, que não não diz respeito a muros, a cerca, justamente, mas aquela mentalidade, né? Aquela prisão que elas se encontram nas drogas, sim, né?
E aí me conta aqui, e como que funciona assim? Você tem lá uma mulher que você acompanhou e ela desistiu. E aí ela foge e ela vai para um lugar usar drogas, como é que é Pra boca de fumo. Boca de fumo, né? E ela vai lá na boca de fumo, tá lá e tá devendo. O que a Ivaldete faz quando isso acontece? Assim, alguma mulher que tu acompanha ali, mesmo que ela não esteja na comunidade, né? Ali, mas alguém que você conhece ali, como você acompanha esse tipo de situações, né? Mesmo que aquela mulher não esteja, mas tu sabe, conhece mulheres que fazem o uso, Sim. né? E quando elas estão ali pensando que já tá bem, elas fogem, vai lá pra dentro, porque eu já fiquei sabendo de situação, né? Você já compartilhou comigo. A fulana tá presa lá na boca de fumo, eu preciso ir resgatar ela. Conta pra gente, assim, como é que fica teu coração nessas situações? Bastante aflito, né? Bastante aflito, porque... Mas conta aqui, tu entra na boca de fumo, já entrou na boca de fumo pra resgatar uma mulher? Sim. Porque ela tava devendo lá o cara. E aí só saía de lá se pagasse a dívida, né? Depois da dívida paga. Então eu tinha que pagar. Meu Deus, gente. E resgatar. É um chamado. É um chamado. E né? várias vezes, né, quando a família me ligava, né? E a tia, mamãe tá em tal lugar, tá assim, e tá fazendo uso já tá uma semana. Eu falava assim, me dá o endereço, bora lá, bora buscar, né? E eu pagava a dívida e tirava, né? E às vezes dava mais uma chance. Mais uma chance, né? E aí tem uma que hoje em dia ela é muito minha amiga, né? Nos conhecemos há muito tempo. E foram incansáveis vezes que eu fiz isso, né? Eu e meu marido, nós fomos atrás e resgatamos, né? Colocamos numa comunidade terapêutica, mas com 3 meses, 4 meses ela desistia, saía de novo, passava 6 meses limpa, mas retornava, recaía, né? E voltava ao uso, né? E aí um dia, só que assim, ela nunca desistiu de tentar. Ela sempre tentava, né? E ela passava um tempo, 8 meses no uso, ela tentava de novo, buscava ajuda de novo, né? E isso me atraía mais, né? Ela não está desistindo de tentar, né? Mesmo não conseguindo permanecer no tratamento, né? Dando continuidade dentro da comunidade terapêutica, mas ela não desistiu. E eu chamava meu marido, vamos lá de novo. Aí ele dizia, de novo, vamos lá de novo, né? Mais uma vez. E outras vezes ela ia até a minha casa, né? Chegava e depois ela teve um companheiro, chegava na porta daquele jeito, botava pra dentro. Né? Vem dormir, vem descansar. Meu Deus, Ivaldete. E o que te fazia não desistir dessa mulher? O Senhor, sabe, o Senhor me resgatou, né? O Senhor me deu mais uma chance. Então o Senhor, Ele falava em meu coração, dá mais uma chance. Quantas vezes eu não te dei chance? Quantas vezes você não estava ali, precisou dele, e eu estava ali. Né? E isso me encorajava a também não desistir delas. Porque o Senhor me tirou, me arrancou desse lugar. Então elas precisavam de alguém que ajudasse elas também a serem arrancadas desse lugar. Ivaldete, conta pra gente o que te motivou a começar esse trabalho com essas mulheres. Conta pra gente de onde surgiu isso, esse trabalho com mulheres na drogadição. Foi gerado dentro de uma comunidade terapêutica. Passei um período. De onde veio, o início disso tudo? Como foi que começou a tua relação com comunidade terapêutica? Foi a partir da tua história, né? Sim. Então conta aqui pra gente. Eu passei
um longo período, né, fazendo uso abusivo de substância psicoativa, crack, cocaína, o álcool em si, porque eu também era alcoolista. E chegou um tempo que foi preciso eu fazer o acolhimento dentro de uma CT, né? E durante esse período que eu me encontrava em sobriedade, começou esse desejo começou a ser gerado. Então, você já foi uma dependente química? Sim. Sim. Então, assim, hoje, naquela situação que você se encontrava, você passou por uma restauração na sua vida e hoje você faz aquilo que um dia fizeram contigo. Sim. Resgatar. Então você olha para aquela situação, eu já estive, é como se você tivesse autoridade, eu já estive nesse lugar e posso te dizer que você é capaz de sair Sim. desse lugar, Sim. que é possível uma mulher ser resgatada, uma mulher, né, se livrar do vício. Sim. Então assim, você tem, como dizer aquela história, né? Você tem cacife para falar sobre isso, né? Sim, porque passei muito tempo vivendo nessa situação, né? Então, assim, hoje em dia eu olho para essas mulheres e consigo perceber ali que elas não têm essa força, né? Então, eu reparto a minha força com elas, né? E dizer assim, eu tô aqui contigo, né? Você não está sozinha, né? Eu não vou te deixar desistir. Justamente, né? Mesmo ela achando que ela não é capaz. E sempre o pastor, ele fala assim, agora lembrando, depois a gente corta, né? Não precisa cortar, não, pode ir. E sempre o pastor fala assim, né? Que relata Paulo, né? Diz assim, ei, olha para mim, vocês não estão olhando para Cristo? Olha para mim. Né? Ei, vocês não conseguem, não se sentem capazes de olhar para Cristo? Olha para mim. Vamos, olha para mim. Né? E elas, quando elas começam a ser gerado esse sentimento, elas falam assim, ei, eu estou aqui, eu estou conseguindo porque eu estou te vendo. Se você conseguiu, eu vou conseguir também. Né? E as famílias chegam para a visita, elas contam, ei pai, ei mãe, olha, ela também viveu tantos anos, ela conseguiu, ei, a amiga dela que está aqui com ela conseguiu, então eu vou conseguir também. E a família é isso, filha, né? Há uma esperança. E isso alegra meu coração. E eu sempre me lembro dessa passagem, né? Pode dizer assim, sejam meus imitadores, né? Se vocês não conseguem ser imitador de Cristo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Meu Deus. Ai, meu Deus, eu te amo. Que lindo, que lindo. E o teu encontro com o Senhor foi numa comunidade terapêutica? Sim, né? Mas o Senhor, ele já tinha visitado a minha casa antes, né? Através da minha filha. Né? A Nárdila, ela tinha 12 anos e ela levava a célula dela, né, lá para casa. E muitas vezes, quando a líder da célula ministrava a palavra, eu estava completamente entorpecida, né? Então a tua filha, ela conheceu o Senhor com 12 anos de idade? Sim. Só ela na tua casa? Só ela. E foi justamente na época que ela descobriu que eu fazia uso, né, que eu já estava dependente. E então ela com 12 anos, ela levou uma célula para dentro da casa Sim. dela, com você em situação de drogadição. Sim, sim. E eu participava. Né? Nárdila, casa. um beijo, Nárdila. E eu participava. Né? Arrumava a casa, organizava o lanche. Entorpecida, né? Entorpecida que fala, né? E eu preparava, né? Sem entender, eu preparava o ambiente para o Senhor. Né? Servia, né? Servia. Né? Eu organizava, eu faxinava a mesma casa para receber. Né? E eu nunca disse para ela não. Para mãe, a célula vem hoje. Eu sempre aceitava. Né? O pai dela sempre aceitava. E foi aí, né, aí que o evangelho entrou na tua casa, né? Através Sim. da Nárdila, Sim. com essas células, mas você não teve esse encontro com Jesus ainda, né? Não. O meu encontro com Jesus foi dentro da comunidade terapêutica.
né, em um devocional. Uma das monitoras... Quer um cafezinho? Eu quero. Obrigada. E uma das monitoras fazia o devocional toda manhã. Senão eu vou beber essa garrafa. Né? E aí ela fazia esse devocional. E eu tinha uma colega, né, que a gente compartilhava do mesmo quarto. E aí eu não sabia, eu não conhecia nada do Senhor, né? E eu perguntava assim para ela, me ensina, né? Faz aí uma oração para mim, escreve uma oração para mim, para que eu decore, porque eu não sei como me aproximar do Senhor. Né? Aí ela dizia assim para mim, é através da oração. A oração é uma conversa, mas como? Eu nem sei. Como é que eu vou me aproximar de alguém que eu nem conheço? Né? E é o Senhor, Ele é divino, eu sou uma dependente química. Né? E aí ela, não, mas tu tem que tentar, né? O Senhor, ele olha para ti sim. E aí teve um dia que essa monitora falou de Marcos 9:23, onde ela relatava uma conversação de um pai pedindo ajuda para o Senhor sobre o filho dele que estava doente. E aquilo dali me chamou a atenção, né? E foi um despertar. Quando eu ouvi aquela palavra, a primeira coisa que eu falei para o Senhor foi assim, ei Senhor, se tu podes, faz em mim. Faz aquilo que tu fizeste na vida desse rapaz, desse homem, faz em mim. E aí quando ela falou assim, e aí o Senhor disse, ei, se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Eu peguei para mim, se tu podes, então me transforma numa boa esposa, me transforma em uma boa mãe. Então se isso é possível, eu quero ser. E aí houve um encontro de imediato. Aquele dia para mim já foi diferente. Aquela noite para mim já foi diferente. Aquele amanhecer no dia seguinte já foi diferente. Nesse momento ali, tu já abriu teu coração pro Senhor? Eu já abri meu coração pro Senhor. Eu falei, eu quero isso, eu quero essa cura. Eu não sei como é que tu vais fazer, mas se tu diz que tu podes, então eu quero. Né? E eu comecei a listar para o Senhor aquilo que eu queria que Ele fizesse em mim. Uma das primeiras coisas, além de pedir que eu me tornasse uma boa esposa, foi restaurar meu casamento, que na época já não estava muito bom. Né? Nós já estávamos, pelo uso abusivo da droga, eu já estava separada praticamente do meu marido. Né? E por isso foi necessário eu pedir essa ajuda, né, para que eu fosse encaminhada e levada e acolhida por uma CT, uma comunidade terapêutica. Né? E aí nesse período, né, que eu tive esse encontro com o Senhor, aí sim, tudo foi mudando. O meu entendimento quanto ao Senhor, porque eu só conhecia aquele Senhor daquele filme, né, da Sexta-feira Santa, né? Eu conhecia só de ouvir falar, mas eu não tinha essa intimidade com Ele. A partir do momento que eu ouvi aquela palavra que me destravou naquele momento, aí sim eu creio muito que foi nesse momento que o Senhor, Ele me achou. E Valdete, e como que era o impacto do vício na tua família, na tua vida familiar? Destruidor. Algo que causou uma devastação. Na época você tinha quantos filhos? Tinha 3. 3 filhos. Mas durante o período de dependência, eu fui tendo os outros, né? Sem interromper o uso. Então, ao total são quantos filhos? São 6 filhos. Ah, tá, entendi. Então, os 3 maiores, é dividido em 3 maiores e 3 menores. Os 3 menores vieram durante o período mesmo do uso abusivo, mas
da mais velha até a mais nova foi período do uso, né? E aí foi um tempo que não foi interrompido, né? Quando eu busquei tratamento, a mais nova estava com 4 meses. Então, nessa época que você estava na comunidade, você já tinha tido os 6. Os 6. Que a mais nova tinha 4 meses. Justamente. Né? E aí foi que eu ainda levei ainda. Tu usou droga grávida? Todo período. Todo período. E as pessoas se perguntavam, né? Se perguntam até hoje, como são todos normais? Né? Só o Senhor. Somente o Senhor. Eu olho para eles são tão milagres quanto a mim. Eles foram milagres do Senhor. Os meus filhos são milagres do Senhor. Porque eu fazia uso de uma substância pesada. Eu fazia o uso. E tinha vezes que quando eu chegava, né, nas bocas e com o barrigão, e eles conseguiam identificar, eles falavam assim, não vou te vender não. Eu não tenho coragem de te vender, né, porque você está grávida. Nas drogas foi com a maconha. Foi com a maconha. E aí depois eu comecei a usar merla, né, aí crack e cocaína, né, mas já me tornando já alcoolista, né, porque eu já fazia o uso diário de cachaça, daquelas temperadinhas de comércio, de quitanda, né, eu já enchia uma garrafa e já até escondia do meu marido em casa, né, escondia entre as roupas, né, para que o dia que eu não tivesse a droga, eu tinha a cachaça. Porque eu só conseguia fazer as coisas, as minhas atividades diárias, se fosse embriagada. Então, quando eu não podia fazer o uso do crack, porque não tinha pela manhã, mas eu tinha cachaça e assim substituía. E Ivaldete, mas assim, ouvindo você falar, a gente imagina assim, a Ivaldete, como era a Ivaldete mãe? Porque uma mulher que vive na situação que você está falando, indo na boca de fumo, grávida atrás de droga, usando, qual foi a mais forte que você falou? Crack. Que é usando crack, né? Tomando cachaça diariamente. Então, assim, como que era a Ivaldete mãe? Porque, assim, humanamente falando, você não existia, né? A gente te ouvindo falar, essa mulher abandonou a casa, a família, os filhos. Como que era ali a dinâmica? Teus filhos tinham conhecimento? Eu era bem próxima dos meus filhos. Eu fazia as tarefas escolares, eu conversava, né? Eu brincava com eles, né? Levava para a escola, só que de uma forma, quando eu fosse levar para a escola, eu estava completamente embriagada. Então, eu até que colocava os meus filhos em risco na hora de atravessar uma pista. Né, que a avenida ela era muito extensa, então na hora de atravessar tinha vezes que eu não conseguia atravessar e mandava eles correrem, né, para que ali não acontecesse nada com eles. Mas em casa eu deixava mais tempo eles na sala ou no quarto fazendo qualquer uma atividade para que tirasse a atenção deles, porque eu estava fazendo uso na cozinha, mas eu estava dentro de casa não estando, né, eu estava presente ali. Mas quando tu usava, tu ficava... Não, agressiva não. Eu ficava só que assim, com eles, mas com o meu marido eu ficava agressiva. Porque eu já era ciumenta e quando eu fazia uso, isso potencializava. Então eu conseguia imaginar coisa dentro que já era um transtorno já adquirido pelo uso abusivo, eu começava a acusar ele de várias coisas, né? De traição, de estar mentindo para mim, né? Você imaginava coisas? Eu imaginava coisas, né? E eu partia para agressão, para agredir ele. Via, né? Coisas, né? Sim. Né? Eu já estava com as alucinações visuais e auditivas.
né, já com um transtorno já adquirido pelo uso. Né? E às vezes, tanto que isso já estava, que quando eu não fazia isso, não era somente quando eu fazia uso, quando eu estava sob efeito, mas quando eu também não estava sob efeito. Então já era um transtorno adquirido. Né? Eu já não dormia mais, né? Mesmo que eu passasse ali 24 horas, porque era raro eu passar 24 horas sem fazer uso. Né? A não ser quando tivesse um evento, né, para eu ir, é que eu não fazia uso, mas se o evento fosse 9 horas da noite, ainda até 9, 10 horas da manhã eu ainda fazia uso, para que dava tempo da droga sair do organismo. E teu marido, onde é que ele entra nessa história toda? Ele também fazia uso, né? Quem começou primeiro, assim, quem experimentou primeiro, como que... Ele experimentou primeiro, né? E um dia eu fui atrás dele, né? Para saber, ele saiu de casa, aí eu segui. E quando cheguei lá, ele estava com um amigo, né? Fazendo uso. E então eu insisti muito para que ele me desse, né? E ele insistindo também para não me dar. Só que aí eu acabei convencendo ele a me dar, né? A eu experimentar. Então vocês viviam nessa drogadição juntos? Juntos. Então vocês foram experimentando juntos? Juntos, sim. Só que eu era muito mais química, eu era muito mais dependente do que ele, né? O organismo, e isso tem um estudo que o organismo da mulher é mais frágil, né? Tem mais a facilidade de se tornar mais dependente química do que o homem. Né? Porque o organismo do homem, ele é mais forte. Então, assim, ele também experimentou o crack, a cocaína, né? Mas era viciado também. Sim. Era dependente químico também. Vivia na rua também. Só que assim, ele ainda conseguia trabalhar, ele ainda conseguia sair, ele ainda conseguia dizer que não queria. Né? Tinha dia que ele ainda dizia, não, hoje eu não quero. Só que era o contrário para mim, o tempo todo eu já queria fazer uso. Então eu fazia uso até mesmo quando ele não fazia. E quando ele foi internado? Não, ele passou por uma casa de acolhimento. Também buscou ajuda? Também buscou ajuda, mas ele não conseguiu ficar, porque era distante, né? Foi em outro estado. E ele não conseguiu ficar longe da família. Né? E aí ele retornou, houve a recaída. Nesse tempo eu também estava tentando o tratamento em uma outra comunidade, em uma clínica. Só que quando ele chegou, né, acabamos ficando, reatamos, né, porque a gente não tinha se separado, mas a partir do momento que ele chegou, nós tivemos a recaída e voltamos ao uso. Né? Então aí, depois disso, passamos mais um período, um longo tempo, né, fazendo uso abusivo, e só depois de um surto que eu tive de cocaína, né, foi que eu busquei ajuda. Né, ele saiu para trabalhar, eu tive acesso a uma certa quantidade, uma grande quantidade de cocaína, fiz o uso e surtei, achando que a minha filha de 4 meses estava morta nos meus braços. E aí eu saí pra rua. Ela estava no teu braço? Ela estava no meu braço. Só que você olhava e pensava que ela estava morta? Justamente, né? Estava ali com aquela psicose de que ela tinha morrido. E comecei a chamar a atenção dos vizinhos, né? Ei, me ajuda, minha filha está morta. E os vizinhos olhavam para mim, e meu rosto todo tomado de cocaína, porque eu fiz uso e não limpei meu rosto. E quem conseguia identificar foi logo vendo, ixi, não, ela está drogada, ela está sob efeito, né? Limpa o rosto dela, né? Que nem isso eu conseguia perceber. Né? E aí foi que a minha família, ela buscou, na época a gente não tinha esse acesso à internet, né, para buscar uma comunidade terapêutica, mas a minha irmã tinha, como uma semana antes, a minha irmã falou assim para a filha dela, tem alguma clínica que a gente possa colocar ela para que ela fique acolhida?
E minha filha encontrou uma instituição, na época, né, que tinha 1 ano. E eu fui para essa CT e fiquei lá esse período de 8 meses. Depois desse surto, você procurou ajuda. Né? A tua família, não a tua casa, né? Teus filhos sabiam, mas assim, os teus familiares, eles sabiam dessa dependência? Sabiam. Tanto é que é por isso que o teu irmão não te quis na festa de casamento, porque você era a vergonha, né? Da família. Né? E a família, ela se afastou, né? Na realidade, eu me afastei da minha família, porque eu já ficava envergonhada demais, eu tinha emagrecido demais, eu pesava 38 quilos. Inclusive, eu já vi uma foto tua dessa época. Sim. Se der pra gente colocar aqui a foto do antes e depois, sim, né? Sim. Irreconhecível, né, Ivaldete? E aí eu me afastei completamente, né? E os meus pais não sabiam, como até hoje os meus pais não souberam. Né? Eles achavam que era somente o álcool, né? Os meus irmãos, glória a Deus por isso, os meus irmãos guardaram os meus pais, né? Dessa vergonha, né? E aí eu me afastei de todos eles, eu não participava mais de aniversários, de festas de Natal, Ano Novo. Eu já não aparecia mais para minha família. Você foi usuária por quantos anos? Por mais de 17 anos. Mais de 17 anos. 17 anos das drogas. E com quantos anos você encontrou forças, assim, Ivaldete? Porque são 17 anos, né? Em drogas pesadas, né? Você e seu esposo, né? Também nessa situação. Onde vocês encontraram força? Como foi isso? Assim, onde encontraram força para pedir ajuda e sair desse lugar? No Senhor. No Senhor. Mesmo naquela situação, mesmo diante daquela situação caótica que nós nos encontrávamos, o Senhor nos achou. O Senhor nos resgatou. Né? O Senhor é nosso resgatador. Porque o Senhor, Ele mesmo, nós não tínhamos entendimento de nada, de como nós iríamos conseguir resolver aquela situação, né, que nós nos encontrávamos. Como nós conseguiríamos sair da dependência química, daquele uso, né, que nós já fazíamos. Meu marido, ele fazia uso direto de cocaína. E eu tinha permanecido no crack. Né? E diante daquele surto, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí o crack, ele é mais forte do que a cocaína? Não tanto. Ele é tão viciante, ele é mais viciante do que a cocaína. Porque o crack, ele vicia numa única vez, né? Num único uso. O teu esposo não chegou a usar o crack? Usou também. Tá. Só que chegou um tempo que ele fez a troca, né? Ele migrou para a cocaína. Né? Porque é uma droga, quando se diz, né, mais sociável, né? Então ele já conseguia sair com os amigos, ele já conseguia né, a ter uma vida social, algo que o crack, ele impede que isso aconteça, porque o crack, ele aprisiona, né? E aí eu já ficava já presa. Por quê? Porque o crack era a minha droga de referência, mas a cocaína era a droga de referência do meu marido. Né? Então, diante daquilo, desse surto que eu tive, eu me deparei com uma ameaça maior, que foi tomar os meus filhos. Né? O meu irmão virou para mim e falou assim: eu vou tomar os teus filhos. Aí eu falei assim, pronto. Né? Aí eu clamei pelo Senhor, eu falei: Senhor, agora eu perco. Né? Porque eu não tenho, se eu perder os meus filhos, eu vou perder tudo que eu tenho. Né? E mesmo naquela situação eu falei assim pro meu irmão: me ajuda, eu não sei como é que tu vai fazer, né? Mas eu quero ajuda. Ivaldete, eu queria que tu compartilhasse aqui, que tu chegou a comentar comigo, né? Que os teus filhos diziam assim: mãe, você é perfeita. Sim. Como é? Conta aqui.
Como é que eles falavam? Eles falavam assim, quando chegava no dia do aniversário, Natal, ou então quando eu pedia desculpa por algo, por não ter conseguido levar para a escola, né? E aí eu dava um abraço ali para me justificar, e aí eles falavam assim: mãe, a senhora é perfeita, o seu único problema é que a senhora usa droga. Né? Só que eu achava que aquilo dali era um elogio para mim, né? Eu acabei me acomodando, eu sou perfeita, então eu não preciso mudar em nada, eu não preciso deixar de usar droga, porque a droga ela não me influencia. Só que ela estava fazendo isso, ela estava corroendo aos poucos sem eu perceber, né? Então era tipo filhos... assim, mãe, você era como se tu tivesse, ninguém é perfeito. Né? Era como se tu, então, inconscientemente, tu pensava assim, ninguém é perfeito, o meu defeito é a droga. É a droga. Então isso não influencia na minha relação com eles. Eu sou perfeita. Eu sou perfeita. Só que isso a droga te afastava ainda mais. Me afastava ainda mais. Porque as pessoas também, elas contribuíam para isso. Elas falavam de mim para os meus filhos. E a tua mãe, elas me xingavam para os meus filhos. E os meus filhos me defendiam. Só que eles, né, realmente ela faz isso, realmente ela está fazendo isso, realmente ela não está me levando para a escola, realmente eu não fiz minha atividade, realmente eu não tive minha farda lavada. Então eles estavam começando a ver que eu não era tão perfeita assim, né? Que o uso da droga não era só o defeito. Né? Era algo que estava ali. Você chegou a dormir na rua, morar na rua, não? Não cheguei a viver no estado de rua, né? Mas quando meu marido estava de serviço, que eu deixava os meus filhos, para que meus filhos não me surpreendessem, eu comecei a fazer uso nas casas de uso, né? Que eu pagava para fazer uso da substância nessas casas. Então, quando ele saía de casa, que antes você usava em casa? Em casa, né? O tempo todo em casa. Em casa. Mas quando ele saía, porque assim, um vigiava o outro, né? Um conseguia ouvir quando as crianças estavam ouvindo, ou quando as crianças estavam chamando. E quando eu estava sozinha, principalmente quando nós brigávamos, né? Então eu ia pra rua. Pra boca de fumo. Pra boca de fumo. Então você ia usar a droga lá na boca Justamente. de fumo, enquanto ele estava de serviço. Enquanto ele estava de serviço. E aí quando ele chegava, ele não percebia? Aí sempre ele perguntava, né? Tu foi em tal lugar? Porque até mesmo os colegas dele começaram a me ver nesses lugares, né? E aí eu falava assim, eu não tinha como mentir, porque eles afirmavam, eles me conheciam, né? Então, eles falavam para ele, então eu dizia, não, realmente eu estava. E ele me falava do perigo, né, de uma invasão policial, né? E Valdete, e conta aqui pra gente, você chegou a compartilhar comigo que você já começou a roubar as coisas, eu não estou lembrando, é do empenhar. Dá só uma palma para tá. 3. Aí tu vai falar assim, eu cheguei até a empenhar. Sim. Eu cheguei até a empenhar a arma dele. Só que com 3 ou 4 dias, o traficante foi preso. E a polícia encontrou esse traficante com essa arma. E através da numeração da arma foi descoberto em nome de quem a arma estava cautelada. E era no nome do meu marido. Né? Então eu tive ali que assumir diante a corporação, né, da polícia que eu estava adoecida, né, e que eu acabei furtando a arma para fazer o uso, né, da droga. Meu Deus. E você tinha noção, assim, do quanto que isso estava te consumindo, assim? Tu tinha noção, assim? Não. Eu cheguei longe, não. Eu já cheguei longe demais, eu tenho que parar com isso. Tu não reconhecia, conseguia reconhecer isso? Para mim, era normal, dava para conviver. Para mim, eu só queria, tendo dinheiro, tendo algo vendável para que eu adquirisse a droga, para mim estava bacana. A família em si já não tinha mais tanta importância, né? O importante para mim era a substância.
Você chegou a ter alguma overdose nesse uso de drogas? Não. Somente o surto, né, da cocaína. Esse que você comentou aqui com a gente, né? Sim. E Valdete, teve alguém, quem te ajudou nesse processo? Alguém, hoje você é para algumas mulheres alguém que foi para você um dia. Com certeza, sim, eu creio que Deus levantou alguém. A minha irmã mais velha, ela lutou por mim. Ela lutou pela minha família. Ela intercedeu diante de Deus pela minha família. Né? E ela conta que quando ela estava desistindo, o Senhor a encheu de esperança e ela falou assim: eu não vou desistir dela. Né? O meu pai, que nunca tinha falado da doença, do alcoolismo, que era só o que ele achava que eu era. Sim. E ligou para ela e falou: ó, cuida da tua irmã. Quando no justo momento que ela estava desistindo de mim. E aí foi que aconteceu toda a situação do surto, né? Ela buscou essa ajuda nessa comunidade terapêutica para que o Senhor fizesse o resgate. E Valdete compartilhou comigo uma situação muito legal da bonequinha de batata, a família de batata que tu fez para os teus filhos, né? Para compensar ali a tua ausência, a tua falta. Sim. Como eu gastava todo o recurso, né, que nós tínhamos, né, do provento, né, do trabalho do meu marido, eu gastava todo no uso e eu ficava sem o dinheiro para comprar o presente. Né, os presentes de aniversário, presente de Natal, né, presente de Dia das Crianças. E um dia, no Dia das Crianças, eu fiz bonecos de batata, né, onde eu desenhei os olhos, né, coloquei os braços, as pernas, e nós brincamos muito, né. Nesse dia nós brincamos muito, foi uma brincadeira assim incansável, né, com os meus filhos. Né? Através daqueles bonecos. E hoje em dia a gente sorri muito, porque aquelas batatas elas acabaram apodrecendo e a gente sorrindo muito, se livrando delas. Mas naquele momento foi um momento marcante, né? Foi um momento marcante para mim, porque eu consegui me divertir com os meus filhos, verdadeiramente. E isso a gente traz ainda hoje em dia, né? A gente ainda lembra ainda. Eu ainda lembro com eles esse momento, né? E eles entre si, né, lembra dessa brincadeira, né? Eu já vi alguns vídeos com os teus filhos, assim, eu acho bem legal. Outro dia eu vi um vídeo, tu dançando na chuva, né, brincando com as meninas. Eu tinha, acho que uma câmera de rua, assim, de segurança na tua casa. Começou a chover e vocês foram banhar de chuva. Mas era algo que mesmo na época que você estava na drogadição, você sempre foi as drogas te arrancou desse lugar, né, te limitou em algumas coisas, mas você sempre foi essa mulher, né, presente, brincando na comunidade terapêutica. Quem abriu as portas? Quem te levou? Assim, foi através de quem? Você ouviu falar? Como você teve conhecimento? Como que quem está nos assistindo pode ter conhecimento, né, de comunidades terapêuticas, né? Como você teve acesso? Quem você procurou? Uma igreja? Como que foi isso? Foi através das redes sociais, né? Que minha irmã teve esse acesso e encontrou uma comunidade terapêutica lá no Jardim Tropical. Posso falar o nome? Posso falar o nome? Não sei. Não sei. Pode? Pode. Sim, pode. Então, foi através das redes... quando ela fala, eu posso falar o nome? Foi através das redes sociais, né? Onde minha irmã, a minha sobrinha, ela buscou, né, essa comunidade e encontrou uma comunidade terapêutica feminina, por nome Ágape. E lá na época tinha equipe, né? Uma equipe que para receber essas mulheres. E quem estava à frente desse trabalho era a pastora Vanessa, né? Vanessa Pioski, ela, a qual eu sou muito grata, né,
por ela ter se disposto a abraçar essa causa, né? E tem até uma frase que ela usa muito, que é muito marcante, onde ela sempre usou, ela dizia assim: uma mulher restaurada, uma família. Onde há uma mulher restaurada, há uma família restaurada, né? Amém. E aí, ela que tinha esse coração, né? Esse coração para abraçar essa causa, a se doar por essas mulheres, a brigar por essas mulheres, né? Eu lembro que quando eu até adoeci na casa, e aí eu falei assim para ela: oh, eu não quero sair, né? A senhora tem que ir até a minha família, porque eu entendo que ainda não é o tempo, apesar de estar doente. Só que eu via que por trás eu tinha uma doença maior, que era a dependência química, e que eu ainda não estava preparada para sair. Então, a doença física, a qual eu estava passando, era uma fichinha perto da dependência química. Então, você adoeceu na comunidade e teve a oportunidade de voltar para casa. Justamente. Você já estava liberada aos olhos ali? Sim, eu tinha um motivo plausível, né, para sair, porque eu estava doente, né, eu estava passando por uma enfermidade. Sim. E aí eu falei para ela: eu não quero sair, intercede, sair para mim, vai, fala para minha família. E ela brigou por isso. E aí meu marido na época também já tendo que cuidar, porque ele também ficou em casa cuidando das crianças. Que você tinha deixado uma criança em casa de 4 meses também, né? Não, a de 4 meses estava comigo, né? Ela foi comigo. Mas ela estava de um ano. A de 4 meses estava contigo comigo, dentro da comunidade. Dentro da comunidade. E o pequenininho de 1 ano em casa. De 1 ano em casa. Então ele tinha que cuidar dos outros 5. Né? E aí ele também, sentindo essa necessidade da mãe presente, ele também queria que eu saísse. Só que eu falei assim: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir convencer essas pessoas de que eu não estou pronta para sair. Sim. E isso tu já estava há quanto tempo dentro da comunidade? Eu já estava com 6 meses, né? Com 6 meses já dentro da comunidade. Então já era um tempo que aos nossos olhos, né? Nos olhos da minha família já era um tempo suficiente. Então assim, ouvindo isso, a gente vê, vamos supor que o tratamento seja 9 meses. Às vezes, se eu identificar que eu não estou preparada para enfrentar a vida lá fora, eu posso dizer... Justamente, não estou bem, não estou pronta para sair, né? Estou com medo. E buscando essa sinceridade, essa lealdade consigo mesmo, de dizer: eu quero passar mais um período, eu quero passar mais um tempo dentro da comunidade. E aí eu falei: não, eu preciso ficar. Eu não tenho forças para lidar com esse monstro lá fora. Né? Porque a dependência química, ela é isso. Sim. Ela é um monstro, né? É devorador. Né? E eu falava assim, eu ainda estava muito fraquinha, né? Eu falava assim: eu não vou conseguir lidar com isso, não tenho então, forças. assim, a gente começou a nossa conversa falando do seu trabalho, né, com outras mulheres. Sim. Né? Você, olha, eu consegui, você também consegue, né? Você... Vamos aqui, olha pra mim, não desiste, eu acredito. Então, assim, você teve essa mulher na sua vida, sim, dentro da comunidade, né? Sim. Que foi a pastora Vanessa, justamente, que era a coordenadora da casa. Justamente. Né? E teve a Lucimar também, que era uma das monitoras, né? Que foi justamente a que a que deu o devocional, né? Que fez o devocional. Que você se converteu, justamente. Né? Que você teve aquele encontro ali com Jesus. Justamente, foi através de uma ministração da Lucimar. E aí vocês tinham cultos. Justamente. Ali E a pastora Vanessa, ela conduzia aquela casa. E quando eu cheguei, eu falava assim, todas elas com muito amor, né? Minha filha, isso, me ensinava. Eu falava assim: essas mulheres nem me conhecem, né? E elas falavam: o amor do Pai, o amor do Senhor. Eu falava: que amor é esse? Isso aí é história, isso não existe. Eu só, né, a vida que eu estava vivendo só era pedradas, sim, né? Só eram rejeição, era algo que
que me machucava muito, que eu tinha passado por esse período, né? Que eu me afastei da minha família, então eram só essas palavras de Não xingamento, acreditava não no acreditava amor, no na restauração, amor, né? E quando eu me deparei com aquela equipe, eu fiquei meio desacreditada, né? Isso realmente existe, né? Engraçado que tem uma situação na minha vida, a primeira vez que eu fui numa igreja, e aí eu fui na igreja com o Rogério, né? E ele estava afastado dos caminhos do Senhor, e nós fomos, ele estava voltando, estava visitando a igreja e a gente estava se conhecendo ali, né? E ele afastado dos caminhos do Senhor. E aí nós fomos visitar a igreja ali juntos, né? Ele como alguém que estava afastado e eu alguém que não frequentava. E uma das coisas que mais me marcou nessa visita a uma igreja foi no final do culto vieram homens abraçar ele, né? E pessoas que eram da igreja dele, né? E estava com saudade porque ele estava afastado, né? E as pessoas abraçavam ele chorando e dizia assim: eu te amo. Sim. E aí eu ouvi aquilo ali, eu falava assim: que estranho. Justamente. E eu falava assim: que estranho, homem abraçando o homem, dizendo que ama, chorando. Que aqui é diferente. Que amor é esse? Que amor é esse? Né? E uma das coisas que me impactou muito. E isso foi o que me impactou, né? Naquela casa. Que amor é esse? Né? O amor da psicóloga que falava no Senhor. Amor, assim, o amor ele constrange, né? Muito. O abraço ele constrange. Muito, eu saí daquele culto mais constrangida com os abraços do que com a própria palavra. Sim, né? Sim. E eu falava assim: aqui era o lugar onde tu nunca deveria ter saído. Sim. Eu saí daquele culto chocada, né? Sim. Então assim, e o Senhor ele fala, né? O Senhor ele fala que o nosso amor ele não tem que ser demonstrado somente em palavras, né, mas em atitudes, né? E aquelas pessoas elas tiveram essa atitude, elas expressavam esse amor em atitudes, em gestos, né? E eu não acreditava. Aí eu preciso conhecer esse amor, né? Eu preciso me permitir ser amada. E fui abaixando as armas. Né? Eu fui abaixando as armas, eu fui dizer assim: realmente eu me rendo a esse amor, né? Eu não vou conseguir, porque eu até tentava rejeitá-las. E talvez era uma forma disso aí, eu lembrei da bolsa. Sim. Né? Conta pra gente aí esse testemunho da bolsa, dessa já tinha se tornado uma mulher máscula, né? Não Sim. se sentia feminina, aí se converteu. Conta pra gente essa história, eu acho muito legal. E assim, né, eu vestia as roupas do meu marido, né? As bermudas do meu marido, as camisas, né? Eu usava a camisa de Che Guevara, camiseta. Gente, quem conhece a Ivaldete, é impossível a gente imaginar a Ivaldete vestindo uma blusa do Che Guevara e uma bermuda do teu marido. Do meu marido, né? Então eu já tinha perdido, né, essa feminilidade, eu já não era mais feminina. Ser feminina para mim já era até feio, né? Já não combinava comigo. Porque eu queria chegar na boca chegando, né? Metendo pânico. E aí eu acabei perdendo isso. Então para mim, eu colocava uma bermuda do meu marido, uma camiseta de Che Guevara e uma bolsa, pronto, já estava feminina, né? Já estou vestida de mulher, né? E eu lembro de uma vez que eu fui atrás do meu marido em uma festa, e aí me olharam e disseram assim: olha, essa ali é tua esposa. E aí eu acabei virando de costas: não, senhor, é aquele homem, aquele rapaz, estava assim, acabei sendo confundida com um homem, né? E isso me chamou muita atenção. E eu, né, já tinha perdido essa parte muito feminina. Então, assim, o Senhor, ele não era só a bolsa que ele queria restaurar, né? Ele não queria só era uma bolsa que ele tinha que incluir nas minhas vestes. Eu lembro que você falou para mim que quando você via uma mulher a bolsa era um sinal de feminilidade, né? Então por isso eu colocava uma roupa de homem e uma bolsa de mulher e pronto, já estou bem feminina, né? Andando de tênis, né? Bermuda masculina e camiseta,
E um dia o Senhor, ele falou das vestes, né? Ele começou a restaurar a feminilidade em mim. E eu fiz um curso, também foi até com a Priscila, né? E eu fiz esse curso e o Senhor falou comigo sobre a bolsa. E eu fui mudando, né? Então eu fui transicionando, eu fui fazendo essa mudança de tênis para sapatilha, de sapatilha para um saltinho mais alto, né? Fui trocando as bermudas pelas calças, pelos vestidos, pelas saias, Pelas estampas. né? Pelas estampas, né? E por último, o Senhor me deu a bolsa. Eu cheguei em um culto, justamente um culto que nós temos, que é depois das primícias, né, de troca, de presentear a outra, né, de presentear alguém. E eu olhei uma bolsa, eu falei, uau, que bolsa linda. Aí logo em seguida fui tomada para aquela sensação de que eu estava com inveja, né, da irmã que tinha bolsa. Aí eu falei, Senhor, perdoa, né, mas eu não estou desejando a bolsa da irmã, né. E quando eu percebo a dona da bolsa pegar a bolsa e vir na minha direção. Só que quando ela veio à minha direção, eu falo assim, eu não mereço. Não é para mim, porque tem várias outras mulheres aqui. Eu não mereço. E quando essa mulher, ela vem na minha direção e me entrega a bolsa. Então o Senhor falou em meu coração que a bolsa era a última coisa que ele precisava, né, para me dizer, me entregar de que a minha feminilidade ela tinha sido restaurada. Era foi a última coisa, aquilo que você achava que era importante, o Senhor deixou por último. Mas quando veio, era o Senhor selando esse tempo, agora né? Está restaurado. A obra está completa. Sim. Né? E essa mulher, né, que ouviu o Senhor, né? O Senhor aqui, essa mulher, né? Ainda tenho a bolsa até hoje, né? Ainda uso a bolsa. Quando eu saí de casa, eu estava saindo de casa, eu lembro, uma bolsa grande da Carmen Steph. Sim, né? E o Senhor falou comigo, leva essa bolsa para Vivaldente. Né? E isso fez com que eu sentisse que eu estava sendo restaurada por completo. Meu Deus. Né? Então, uma bolsa era aquilo que eu vestia uma roupa masculina e colocava uma bolsa feminina. Mas o Senhor, ele fez ao contrário, né? Ele ali simplesmente me colocou as vestes femininas e deixou a bolsa por último, para dizer assim, minha filha, está tudo restaurado. Que lindo, Vivaldente. Que história linda, meu Deus. Então, teve esperança, né? Teve sim, esperança para você. E, Valdete, o que você falaria para uma mulher que está na situação que você esteve um dia, né? Onde casamento acabado, relacionamento com os filhos acabado, vida social, vida familiar. Sim. O que você diria para uma mulher que acha que não há mais esperança? Submeta-se aos cuidados do Senhor. Submeta-se aos cuidados do Senhor. Porque quando nós estamos nessa situação, nós acreditamos que não somos merecedoras do cuidado do Senhor, nem do olhar dele. Porque nós mesmos, além da sociedade, nós mesmos nos menosprezamos. Nós mesmos nos julgamos não ser merecedora do olhar de Deus, né? Por tantas coisas erradas que fizemos, né? Por abandono da família, por não ter, por não tentar muitas vezes parar de usar. Então a família, quando olha, a família menospreza, a família despreza, então ela acaba sentindo dessa forma, né? Menosprezada não somente pela sociedade, mas pela família também. Então ela acaba se tornando, se achando não merecedora daquilo.
Então, quem sou eu para o Senhor restaurar? Quem sou eu para o Senhor me olhar e fazer algo na minha vida? Que eu abandonei o filho, eu abandonei pai, mãe, né? Então eu não mereço esse amor, né? Mas fazer aquilo que a família não pôde fazer. Porque a família, ela fica tão adoecida, tanto quanto a pessoa que está fazendo uso, né? Ela adoece também. Então, a forma que ela tem para se preservar é se afastando. E a igreja, quando ela abraça essa causa, ela abraça como família dessa dependente química, apoiando, né? Abraçando, dizendo para essa dependente química que ela não está só, né? Que você está ali, que a família não está, mas que ela está, a família, a igreja está junto, né? E a partir da igreja, os vínculos familiares estão restaurados, porque ela faz esse elo. E a igreja te faz viver em comunidade, né? Justamente, né? Viver em família, né? A igreja, ela faz isso. Não é, então, a igreja, ela é importante nessa tem um papel importantíssimo, né? Nesse tratamento. Para quem não sabe, a nossa igreja, ela tem, né, uma CT masculina, né? A Ivaldete, ela trabalha numa CT feminina, mas a nossa igreja local, ela tem uma CT masculina. E a gente, aos domingos, né, os abrigados, né? Acolhidos, perdão. Os acolhidos, eles participam do culto, né? Ele vem para cá vem aqui na frente, né, Ivaldete? Chora, se converte, se reconcilia, sim, mas acaba com aquela ideia de que eles precisam viver isolados lá dentro, que eles não podem sair de jeito nenhum, né? E aqui eles estão não somente em comunhão, mas eles estão fazendo uma reinserção social. Eles estão vivendo em sociedade dentro da igreja, né? E a partir do momento que alguém para ouvir, alguém para conversar, para perguntar como está a vida, como está o tratamento, ele está dando atenção, ele está olhando, ele está enxergando alguém que na sociedade não tem valor, né? É invisível. Alguém que está vivendo na vulnerabilidade social, ela é invisível na sociedade. Então, as pessoas dependentes químicas, elas são essas pessoas invisíveis para a sociedade. Elas não existem, elas existem ali fisicamente, mas a opinião dela não importa. Então, o papel da igreja é essencial nesse processo, né? Sim, sim. Porque a igreja, ela vai ajudar aquele dependente químico, aquele acolhido daquela CT, a ter uma esperança, a retornar para casa, a restaurar os vínculos, vai olhar como família, vai enxergar o pai, vai enxergar a mãe, vai enxergar os irmãos e vai querer retornar. Aqueles que não têm família vai desejar uma família. Vai desejar, né? Uma família. Vai desejar filhos. Justamente. E Ivaldete, e o que você falaria para a Ivaldete lá do início? Para a Ivaldete, se você se deparasse, pudesse te dar um conselho antes, né, de viver tudo isso, o que você diria para a Ivaldete mais jovem? Não experimentar nenhum tipo de substância. Porque, como você falou, você começou com a maconha, né? Aqui. E a maconha, ela é sim uma porta de entrada, né, para o uso de uma substância mais forte, mais pesada. Né? Então, um abismo chamou outro abismo. Um abismo, né? Chamou outro abismo. Então, já tinha tempo que a maconha ela não fazia o efeito esperado. Eu esperava um efeito mais forte, mais pesado, e a maconha já não me fazia mais isso. Então, por isso, eu já comecei a fazer uso da merla. Entendi. E a partir do momento que o meu corpo estava completamente
encharcado pela merla, já não fazia mais o mesmo efeito, eu já fui buscar o crack. E assim até chegar na cocaína, e isso fazendo conjunto, o uso conjunto. A merla com álcool, né, com a cachaça, e o crack com a cachaça, né, para potencializar aquela substância. E Valdete, hoje, quando você já conversou com os seus filhos sobre tudo isso que a gente sabe, assim, de pontuar o passado, você teve, como foi esse processo? Porque eles precisaram, creio eu, liberar perdão por muitas coisas, né? Sim. Você já teve esse momento, assim, vocês já chegaram a conversar sobre o passado? Sim, várias vezes, né? Uma vez eu vi uma cena quando você recebeu esse livro, né? Lá em casa, você foi receber, e a tua filha, que a gente falou aqui, a Nárdila, né? Sim. Ela estava e você olhava para ela e dizia assim: obrigada, filha. Sim. Obrigada, porque aos 12 anos Sim. você foi usada para que o evangelho entrasse. E assim, você falou as palavras tão lindas assim para ela. Sim. E ela se emocionou. Eu chorei, você chorou, ela chorou. Não é por isso, porque eles foram guerreiros, eles foram companheiros, sabe? A Nárdila, o Márcio, a Victória, que foram os três mais velhos que presenciaram mais coisas, né? Vivenciaram isso. Os menores não lembram, não viveram isso. E eles caminharam lado a lado. Eles não soltaram a nossa mão, né? Eles nos defendiam. Eles fizeram por um período o papel de pai e de mãe. Eles nos protegeram. E isso me emociona muito, né? E olhar para os meus filhos e falar assim para eles: meu Deus, como vocês foram guerreiros, como vocês não soltaram na minha mão, nem na mão do pai de vocês. Eles lutaram por nós. Eles cuidaram dos irmãos menores como filhos deles, fazendo o nosso papel, fazendo aquilo que nós não conseguiríamos fazer, aquilo que nós não tínhamos força para fazer, eles fizeram. As pessoas vinham, falavam da gente, e eles falavam assim: eles não são isso, nos xingavam, e eles nos defendiam, né? Então os meus filhos, eles têm uma parte muito importante. O Senhor, Ele não restaurou somente a tua vida, né? Restaurou a tua família, né? Como você falou, né? A frase que a pastora falou, né? Uma mulher restaurada, uma família restaurada. Sim. Então, Ele restaurou também esse relacionamento entre vocês, né? De liberar o perdão, de reconciliação entre você e os seus filhos, né? Sim, né? E aí eles viveram conosco, né? Eles iam nas visitas. Eu lembro de ter tido aniversários ainda na adolescência, e os meus filhos foram comemorar meu aniversário lá dentro da CT, né? Então isso para mim, eu me senti muito importante para eles, né? Eles fazerem isso, fazer essa homenagem, né, para mim, de dizer mais uma vez: eu estou aqui. A minha filha, a Nárdila, nesse período que eu adoeci, a Nárdila se mudou para dentro da CT para cuidar da irmã mais nova, porque tinha as tarefas, e a Nárdila foi fazer as tarefas da casa em meu lugar. Tinha escala, né? Tinha as escalas, né? Então eu não podia cuidar 100% da Mainaira. Então a Nárdila que foi. A Nárdila saía do seu lugar, né? Meu Deus, assim, uma improvável. Sim. Né? Deus pega uma improvável que o irmão não quis no casamento. Sim.
por causa da vida que vivia, né, que realmente era uma vida totalmente desregrada. E hoje o Senhor te coloca dentro de uma comunidade para cuidar de outras mulheres, né, e ajudar outras mulheres, aquilo que era o seu pecado, aquilo que era o seu problema, aquilo que era o vício, né? Deus te usa hoje em dia para abençoar. Como é que tu te sente, Valdete? Assim, tu olha para aquelas mulheres e lembra da Valdete lá de trás, assim, por quê? Sabe, assim, como que o Senhor faz isso? Não sei. Ele só fez. Eu acho engraçado que, assim, no início, né, a gente falando, aqui, tá, como eu falei, te apresentei no início, né? A Valdete, que viveu tudo isso, totalmente desprezada pela sociedade, capelã, juíza de paz, coordenadora de uma comunidade, né? Escritora, assistente social, a gente não falou sobre isso, tu esqueceu de me passar, assistente social. Sim. E assim, não para honra e glória, porque venci na vida, não é isso. Isso tudo foi o Senhor. Foi o Senhor. A mão do Senhor, sim, sabe? Não foi com a força do teu braço. As pessoas me perguntam assim, mas como aconteceu? Tem uma fórmula, tem uma estratégia? Não, é o Senhor. O Senhor, Ele veio e fez. Você se submeteu à vontade dele? Eu me submeti à vontade dele, a minha família se submeteu à vontade dele, o meu marido se submeteu à vontade dele. E ele foi fazendo, né? E as coisas foram acontecendo, né? Sem a gente ter o controle, né? Foi somente o controle do Senhor. Tem até um... E eu só sei que eu fui resgatada. E a minha família é restaurada, né? Esse é realmente o lema, né? Olha o que diz Isaías 41:20. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. A mão do Senhor repousou sobre a minha casa. O Senhor olhou para a minha casa. E isso me ajuda, isso é que me faz caminhar, é isso que me faz permanecer, porque eu carrego a convicção de que foi o Senhor. Amém. Né? E isso faz com que eu não retroceda, isso faz com que eu permaneça, crendo que foi a mão do Senhor. E Valdete, nesses 10 anos, você experimentou alguma vez? Não. Nunca tivemos uma única recaída em nada. Sempre nos permanecemos no Senhor sem nos permitir uma única recaída. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de conhecer um pouco mais da tua história, né? Hoje comemorando, né, aqui o Dia Internacional da Mulher. Para mim foi uma honra te trazer, conversar contigo, ouvir a tua história, ouvir que a mão do Senhor repousou sobre você, fazendo coisas grandes e maravilhosas. Você é uma inspiração para mim, de mulher alegre, sorridente, feliz, que anda bonita, chique, feminina. Eu aprendo sobre o serviço na casa do Senhor através da sua vida. Você é um exemplo para mim. Você é um exemplo para mim. Eu te admiro, minha amiga. Minha amiga, você é um exemplo para mim. E eu já conhecia muita coisa, né, da tua vida, mas hoje, se eu te admirava, eu te admiro ainda mais. Porque o Senhor fez tudo isso e você se permitiu. Então, obrigada por ter aberto seu coração aqui nesse bate-papo, por ter sido transparente e ter se deixado conhecer. Tá bom? Obrigada. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Gente,
A minha oração é para que você seja abençoada, inspirada, motivada Sim. através da vida dessa mulher. Tanta sabedoria, força que vem do alto. Então, meu abraço com muito carinho para você. Essa aula aqui, linda, com essa mulher de Deus. Então, se despeça aí, Valdete, do pessoal que está nos assistindo. Me senti muito honrada por esse convite, né? E eu queria deixar aqui a minha gratidão, o meu abraço, né? A pastora Maria Luísa, a Missão Cristã Casa do Pai, né? Por essa oportunidade de incentivar e de inspirar mulheres a sair desse local, dessa posição de dependência, não somente algumas delas, né, não somente da dependência química, mas da dependência emocional também, né, que vocês se levantem, mulheres, que vocês se posicionem. Amém? Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.